nós temos uma Parashá Vaigash, que muitas vezes ela arranha a superfície, ela chega a encostar em Hanukkah. Tem um pezinho. Hanukkah é outra, Miqueides. Não, Miqueides com certeza sempre cai em Hanukkah, e Vayeshev sempre também está próximo a Hanukkah, e Vaigash está próximo. Outro finzinho, que nem hoje, acaba Hanukkah. Enfim, então uma pequena curiosidade só, que está escrito nos livros e é interessante lembrar. A gente tem um costume antigo, não se sabe até com que data exata começou, que é de brincar de Sevivon em Hanukkah. Sim? Muito bem. Tem gente que diz que eles estavam brincando de Sevivon para se esconder dos gregos que estavam perseguindo, para mostrar que eles não estavam estudando Torá. Pode ser. Dizem uma coisa semelhante em relação ao Lag Baomer, que estão brincando de arco e flecha para se esconder dos romanos, na época do Lag Baomer, né? Veja bem, pode ser, mas não necessariamente, ou seja, não consta. É interessante que muitos tzadikim davam muita importância para o Sevivon, e você fica imaginando um brinquedo, uma brincadeira, uma coisa mais de criança. Veja bem, em Hanukkah, para o pessoal da velha guarda, que lembra ainda, Sevivon é um joguinho. Você botava feijãozinho, moedinha, não sei o que, aí Nun, Nein, depois Gimel, Gantz, você pega tudo, enfim, tá? Você pega tudo, pega meio, devolve, mas a ideia aqui é de que ele faz parte de Hanukkah. Então tem breve fala sobre isso um pouquinho, mas isso está mais claro num livro chamado Bnei Sachar. Tem o Rav Tzvi Melech Miginov, enfim, nesse livro ele explora um pouco a ideia do Sevivon. Então ele diz o seguinte, como a palavra Hanukkah tem a ver com Hinur, educação, tá? Então a gente vê que eles estavam lutando para que se pudesse estudar a Torá, para que se pudesse fazer mitzvot. E na nossa Parashá a gente também encontra um episódio semelhante de alguém que está preocupado com Hinur. Como assim? Parashat Vaigash, depois que Yosef se revela para os irmãos, e aí eles vão e avisam o pai que Yosef ainda está vivo, que eles encontraram Yosef no Egito, vamos para o Egito, e aí está escrito que Yaakov pegou Yehudá, Vaishlach et Yehudá lefanav, Vaishlach et Yehudá el Yosef, Yaakov mandou Yehudá para Mitzrayim, antes de todo mundo vir para o Egito, antes da família toda vir para o Egito, ele manda Yehudá na frente, Lehorot lefanav Goshna, para ir organizar as coisas. Lehorot, a tradução literal, orientar. Tipo, organizar as coisas lá na frente em Goshen. Goshen era no delta do Nilo, era a cidade onde Yosef colocou, a cidade, lugar, enfim, onde ele deu, estava reservado para todos os Yehudim. Alguns dizem que o Midrash traz que esse era o lugar que o faraó deu de presente para Sara, lá atrás, enfim, já estava mais que reservado para os Yehudim. Mas tudo bem. O Rashi e a Gemara usam a palavra lehorot, que quer dizer orientar, para explicar que isso tem a ver com Torá, que lehorot e Torá têm a mesma raiz, horá. Torá milashon horá. Torá quer dizer orientação, tá? Ou seja, a Torá é uma orientação para a vida. Então, o que Yehudá foi fazer no Egito antes dos irmãos chegarem, se todo mundo chegar? Ele foi abrir um Beit Talmud, um lugar de estudo para todo mundo. Ou seja, antes de Yaakov chegar no Egito, já tinha que ter uma yeshivá, uma escola, um heider, enfim, o pessoal, quando chegasse lá, as crianças, enfim, todo mundo já tem onde estudar, os adultos, as crianças, todo mundo ia ter aonde estudar. Muito bem. Ou seja, Hinur. Ele tinha que cuidar do Hinur antes do pessoal chegar. Ou seja, se o Yehudi está indo para um galuto, seja lá qual for o motivo, se é fome ou por que for, a primeira coisa que ele tem que fazer é mandar alguém na frente, por assim dizer, para garantir que tenha Hinur. Primeira coisa, que sem Hinur, depois você não tem mais nada. Muito bem. E aí, é interessante que no Passuk, ele termina dizendo que ele foi enviado Goshna.
para Goshen. Sim? Então, Goshen se escreve Gimel, Shin, Nun, He. Sim? No Serivon você tem as letras Nes, Gadol, Haya, Sham. São os mesmos, só muda a ordem. Sim? Sim. Ou seja, dentro do Serivon você tem a ideia de Goshna. Ou seja, você tem que, até quando você está no galuto, com gregos ou com outros, com situações difíceis, você tem que estar preocupado com o Renor primeiro. Primeira coisa, tem a ideia de Hanukkah, que tem que lutar por isso, tem que garantir que isso esteja lá no lugar. Por outro lado, essas letras que formam a palavra Goshna, também, se você somar tudo juntinho, então vamos lá. Gimel é 3, Shin é 300, sim? Nun é 50, então lá, 353, E 5. mais 5 dá 8, tá. Que dá a mesma gimátria da palavra No. Mashiach. Ou seja, Mem, Mashiach, sim, Mem é 40, e Shin 340, 50, 358, então os dois vão dar 358, sim? Ou seja, a ideia é de que a base, qual é a função de Mashiach, como está escrito no Neviim, a terra vai se encher do conhecimento de Hashem, quer dizer, toda a ideia de estudar a Torá, de espalhar a Torá para todo mundo, é justamente a função de Mashiach. E Hinur é a base para a gente espalhar a Torá para todo mundo. Tá. Curiosamente, você tem também uma outra palavra que tem o mesmo valor numérico que Mashiach, que, por um lado, é o que está atrapalhando a vinda de Mashiach. Tá, então vamos lá. O que é? A palavra é Nahash. Nahash Que o primeiro problema lá atrás foi Yetzer Hara. a cobra, né? E é a cobra, personificado pela cobra, tá? Cujo valor numérico é Nun 50, Het é 8, 58, 358 é o mesmo valor. Sim? Tá. Então, interessante que você tem que ter um, senão o outro pega. Se não tiver um bom Hinur, o Yetzer Hara depois não vai ficar fácil para ele esse fichinho. Que, curiosamente, isso explica também, entre outras curiosidades, que aqui agora são curiosidades, tá? Por que o costume Chabad, e assim eu acho que aqueles que seguem no Arizal, é de falar Lehadlik Ner Hanukkah e não Ner Shel Hanukkah. Ou seja, por que a gente pula a palavra Shel? A verdade é que não muda o sentido da frase. O Ner Hanukkah, o Ner Shel Hanukkah vai ser a mesma frase, vai fazer o mesmo sentido, tá? Mas o Arizal, enfim, o Agunazaken, eles tiram o Shel da frase, fica Ner Hanukkah. Tá. Então, uma das explicações, não é a única, deve ter mais de uma, é porque Ner Shel Hanukkah, as iniciais formam a palavra Nahash. E a gente não quer nem de longe ele metido no meio da história de Hanukkah, a gente quer a luz de Hanukkah sem Nahash e sem com Mashiach. Então, por isso que sem, não tem o... Enfim, é só